com alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Aproveitar que vocês estão de pé, vamos ler um texto escrito por Tiago, a Epístola Universal, o capítulo de número 2 e o verso de número 5 apenas. Tiago, capítulo 2, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam? Sente. Quando Jesus começou as bem-aventuranças, capítulo 5, verso 3, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos em pobreza, logo nos vem a ideia de necessidade, de falta, de crise. Tiago disse: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo? Ele não está falando que Deus fez uma acepção. Céu. Se você é pobre, você vai para o céu. Não. Ele está falando de uma necessidade. Pois a bem-aventurança é isso que ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito. O pobre é aquele que busca, o pobre é aquele que sente necessidade, o pobre é aquele que vai atrás de alguma coisa por causa de uma determinada deficiência. Tiago diz que Deus escolheu os pobres deste mundo, ponto, para serem ricos na fé. Quando nós ouvimos a palavra rico e a palavra pobre, nós sabemos com muita clareza fazer uma divisão do que é riqueza e do que é pobreza. Pobreza é não ter, e riqueza é ter em abundância. Agora, Deus precisa de homens e mulheres ricos. A Bíblia é um livro farto de histórias, de relatos de homens ricos. Não de dinheiro, mas de fé. Homens que colocaram a sua confiança em Deus, riqueza espiritual, ou seja, fé. Quando ouvimos falar nos heróis do passado, eles não foram justificados pela lei, mas pela fé. Porque a Bíblia diz em Hebreus 11 e 13, todos estes morreram na fé. Todos estes dos passados morreram na fé, sem terem visto as promessas, mas crendo-as, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros. Isso é homem rico. Isso é mulher rica. Pessoas que tinham, não fala de dinheiro, nem de posse, mas tinham confiança naquilo que acreditavam. Diz que eles não viram, mas eles acreditaram. E viveram de uma forma tão digna, tão honrada, que deixaram um marco na história para uma geração como a nossa. Vamos
aqui o texto. Então Deus precisa de homens ricos nesses dias finais. Mulheres, jovens, adolescentes. Esqueça o dinheiro. E vamos pensar na riqueza espiritual. Por quê? Porque sem a fé, o homem não vai a lugar nenhum. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, verso 2, pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ele diz que a fé nos leva até onde Deus está. Quantos estão ouvindo e estão entendendo? Pela qual temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Deus precisa de crentes convictos. Deus precisa de homens convictos e certos naquilo que estão crendo, a ponto de defender aquilo que acreditam. Isso é crente rico. Isso é mulher rica para Deus. Você pode ser rico financeiramente, não tem problema nenhum. Não é pecado ser rico. O pecado é deixar o coração voltar-se para a riqueza. O amor do dinheiro, disse Paulo, que é toda a raiz de espécie de males. Diz que nesta cobiça, alguns se desviaram do quê? Justamente da fé. Da confiança. Porque o dinheiro traz uma certa aparente e falsa confiança. Mas a fé deixa o homem esclarecido na presença de um Deus que tudo pode. A Bíblia está cheia de exemplos, como eu disse, de homens que provaram que não tinham bens, mas que eram ricos. Que não tinham nada e tinham tudo. Mas homens que também eram ricos e trocaram toda a riqueza que tinham pela confiança e pela chamada que Deus lhe deu. E eu vou falar de um apenas, que vocês conhecem muito bem. Um homem chamado Moisés. Para você ter uma ideia, quando Lucas escreve Atos, relatando as palavras de Estevão a respeito de Moisés, o capítulo de número 7, verso 22, diz: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas obras e palavras. O homem era fino. O homem era poderoso, diz a Bíblia, que ele era poderoso em palavras e obras. Ele não era um analfabeto, ele não era um pé de chinelo, ele era um líder, um homem que tinha tudo para se tornar o próximo governador da nação mais rica e poderosa da terra, o Egito. Vivia no meio da glória, vivia no meio do ouro, vivia no meio da honra, vivia no meio dos aplausos, frequentou as melhores universidades do mundo do seu tempo. Era um homem que conhecia ciência, matemática, biologia, física. Era um líder por excelência. Então a Bíblia vai dizer para mim, no capítulo de número 11, versículo 24, pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso é um homem rico. Homens que Deus precisa. Homens que não confiem na força do braço, mas na força do Deus Todo-Poderoso. Diz que foi uma atitude de fé. Primeiro uma palavra, pela fé, Moisés,
sendo já grande. Ele fez o quê? Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Quantos que hoje trocam a salvação por uma migalha? Um copo de cachaça, um cigarro, droga, prostituição, idolatria. Moisés trocou, ou estava em jogo, era muito grande. Ele era um líder nato, formado, criado, educado em toda a ciência dos egípcios. Desde pequeno, aprendeu a cultura do povo. Poderia sentar-se no trono e governar a nação como um líder nato. Mas ele trocou. E você vai ver no verso 26, tendo por maiores riquezas a vergonha de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque ficou firme como vendo o invisível. Que vergonha para nós, né? Que não temos nada, que não somos nada, analfabetos, ignorantes. Que parece que o Evangelho é um favor que Deus está fazendo para nós. Tendo por maiores riquezas o sofrimento de Cristo do que a glória do Egito. E ficou firme porque via o invisível. Você consegue ver o amanhã? Pela fé você consegue. Sem fé, você vai ver uma crise, uma guerra. Mas pela fé, você vê uma promessa. Vamos para o verso 25. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo sentir a alegria do pecado. Isso é fé. Fé que eu invejo. Fé que eu admiro. Um homem que tinha tudo. Era venerado como uma divindade, como um Deus. E de repente ele diz, para mim chega, para mim basta. Escolhendo antes, ele fez a escolha. Como você tem a oportunidade de fazer a escolha também. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado. A alegria do mundo é passageira. Mas a alegria do céu é eterna. Assim como o sofrimento por causa do pecado será eterno também. Então João escreve no Evangelho, ou seja, na Epístola Universal, no capítulo 2, verso 17, diz assim: o mundo passa, e as suas concupiscências também. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Foi isso que Moisés viu. Ele era bom de matemática e fez um cálculo. Se eu ficar aqui e abandonar a minha chamada, o meu ministério, o meu Deus, que os meus pais me ensinaram, eu posso ser um líder, posso ter aplauso, posso ter fama, posso ter dinheiro, posso ter tudo o que quiser, mas tudo isso vai passar. E se eu aceitar a missão de Deus, e se eu ficar do lado de Deus, é verdade que eu vou sofrer, eu vou padecer, mas no futuro eu vou ser recompensado. Quantos pensam desta forma? Então a Escritura aos Hebreus escreve no capítulo 6 e 10, Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do vosso trabalho. Porque quem tem fé precisa acreditar na justiça de Deus. O que é que nos mantém aqui, se não é a nossa fé? Podemos pensar que a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não tarda. Deus sabe fazer as coisas. E nós que somos homens de fé e mulheres de fé, precisamos aceitar o propósito de Deus
para a nossa vida. Então Pedro diz no capítulo de número 1, versículo de número 7. Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece. Ou seja, o cristão tem que passar na prova. O Pedro diz que o ouro, para ser provado, ele passa por um processo tremendo. Mas diz que a vida do cristão fiel a Deus é mais testado do que o ouro. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Deus vai testar cada crente para ver se você é um crente rico de verdade, uma mulher rica, um moço rico, uma moça rica. E você precisa enfrentar ela com confiança e com convicção de que Deus continua sendo um Deus justo. O verso de número 4, Pedro diz que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação. Mediante a fé. Quando você acredita, diz que Deus guarda você através do seu poder. Você lembra de homens como Daniel? Ele não aparece na lista dos heróis. Mas quem não conhece a história de Daniel? Ele estava com 80 anos aproximadamente, mas ainda mantinha fé. Por quê? Porque no Salmo 92:14 diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O homem chegou na Babilônia com 14 anos, pastor Jefferson, e estava com 80 agora. E sabe, em uma festa mundana onde Deus não é convidado porque Ele não participa de algo mundano, alguém precisou de um conselho. E o capítulo de número 5 de Daniel, verso 11, diz: a rainha mãe chegou para o rei e disse: no teu reino um homem, que tem o espírito dos deuses. Olha só, que fé. Olha só que homem rico. Daniel não estava na orgia do rei Beltesazar, não. Porque o crente rico não se mistura. O crente rico se conserva. O crente rico tem padrão moral. O crente rico condena o pecado e não participa do pecado. O crente que é rico de fé, ele tem uma visão de Deus e da sua santidade. E agora o rei, apavorado, atônito, porque ninguém conseguia ler a inscrição que estava na parede, chama astrólogo, chama adivinho, chama mágico, chama espírita, chama bruxo, chama tudo quanto é homem sábio do reino, e disse: olha, você vai ser o terceiro dominador no reino, se conseguir apenas ler essa inscrição da parede. Tem coisa que só para homem rico e para mulher rica. Tem coisa que médico não detecta, ninguém detecta, mas um homem de fé consegue. Uma mulher de fé, na sua simplicidade, é chamada e resolve o problema. Agora eu olho para Daniel, lá vem Daniel com 80 anos de idade, mas mantendo a sua fé firme no Deus Todo-Poderoso. Já havia feito o avô deste moço, o Beltesazar, já havia falado para ele, aconselhado ele, e você conhece a história. E agora chega Daniel. E o rei faz a mesma promessa: olha, você vai ser o terceiro dominador no reino. Já pensou? O reino do mundo inteiro. Tu vai ser o terceiro mais importante, Daniel. Meu Deus. Vou te dar um negócio aí, vou botar uma roupa em ti, vou te encher de ouro, de prata. Sabe o que ele disse? Os teus presentes, tu dê para outro, porque eu já tenho o suficiente. Eu tenho a graça, eu tenho a comunhão, eu tenho a fé no Deus vivo e poderoso. Eu vou ler a inscrição: contado, pesado e dividido foi o teu reino. Pronto. Virou as costas e foi embora. Disse que naquela mesma noite o rei foi morto. Sabe por quê?
Porque o homem de Deus e a mulher de Deus que tem fé, que tem confiança no Deus que serve, ele fala e Deus diz amém. Que mediante a fé estás guardado no poder de Deus para a salvação. A fé guarda você. O que é que guardou Daniel desde os 14 anos como um jovem adolescente, no meio de uma idolatria como era a Babilônia? A fé em Deus o guardou, o conservou. Agora estava com 80 anos, mas estava vivificado pela fé no Deus que ele servia. Quando Dário assumiu o governo, chamou ele para fazer parte do ministério. Porque homens com essa qualidade, pastor, é bom ter do nosso lado. Homem com essa qualidade, é bom andar do nosso lado, porque nos auxiliam, nos ajudam, nos socorrem, não murmuram, não criticam, mas oram e Deus ouve. Como é que está a tua fé? Você é um homem rico de fé ou está falido? Já abriu concordata de fé? Tem muito crente falido, não tem mais fé. Tem fé só para ser crente domingueiro. Não participa mais de escola dominical, de culto de oração e doutrina. Isso para ele é coisa do passado. Você pode estar até rico financeiro, mas quem sabe falido espiritualmente. Aquela igreja, a Laodiceia, era rica. Como dizes, Deus disse, vocês dizem que são ricos, eu vou dizer que vocês são pobres. E tinha uma outra bem pobre, Deus disse, vocês são ricos. Esmirna era pobre financeiramente. O Império Romano tomou todos os bens que ele tinham por causa da fé em Cristo, que eles não negavam o nome de Jesus. Então Jesus disse, eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, ponto, mas tu és rica. Porque para Deus o que importa é a fé, a confiança. E a outra igreja bem rica, como dizes, rico sou e estou enriquecido, não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Em que lado nós estamos? Somos crentes da igreja de Esmirna ou somos crentes da igreja de Laodiceia? Achamos que temos, mas não temos, que somos, mas não somos. Pela qual temos entrada pela fé a esta graça. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom, você não manda, é Ele que dá. Se é dom, Ele pode dar para você esta noite. Se você não é salvo, você pode ser salvo. Você pode entrar até onde Deus está, através de Cristo Jesus, esta noite. E para mim terminar, lute para defender a sua fé. Judas 1 e 3, a parte B. Tive por necessidade exortar-vos e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Lute e batalhe pela fé que você alcançou em Cristo Jesus. Lute. Judas disse, vocês batalhem, lute para manter firme esta fé. E quando Paulo escreve aos Colossenses, ou aos Tessalonicenses, os Colossenses 1 e 23, se na verdade permanecerdes fundados e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho. Em esperança somos salvos, disse Paulo aos Romanos 8 e 24. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Vamos continuar firme na fé? Firme. Você sabe o que quer dizer alguma coisa firme, né? Que não se move, que não se abala. Toda esta casa está em cima de uma firme edificação sólida, que mantém tudo isso aqui em pé. Nós precisamos estar firme diante de Cristo, através do
Evangelho. Não podemos fugir das promessas do Evangelho. Se na verdade permanecerem fundados e firmes na fé, e não vos afastarem da esperança do Evangelho. O que é que o Evangelho promete para você? O que ele promete? Vida. Pedro disse no capítulo de número 1, verso 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A tua fé vai levar você até no final, quando a tua vida estará segura em Cristo Jesus. Ora, sem fé, não tem meio de se agradar a Deus. 10:38 de Hebreus. O justo viverá da fé. O alimento da alma do justo é a fé. Ou seja, a confiança em Cristo e em Deus. O alimento que nós precisamos comer diariamente é a palavra, aonde a fé é revelada. Posso orar, companheiro? Fique de pé. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Deus prometeu aos que o amam. Como é que estamos andando nesse mundo? Pedro disse: invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que é um peregrino? É alguém que não tem lugar fixo. Hoje está aqui, amanhã está lá. Isso não quer dizer que você tem que vender tudo que tem e ser um peregrino, não. O que a Bíblia está dizendo é que você é como um peregrino. Aqui não é o seu lugar fixo. Aqui não é a sua morada permanente. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A nossa cidade está nos céus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Para onde vamos? Já vou terminar. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, morou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que Abraão não fez casa? Os cananeus faziam casa de pedra, mas Abraão morava em cabanas. Ele era nômade. Ele não queria apegar-se das coisas deste mundo, ainda que tinha promessa. E o verso 10 vai dizer: porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artifício e construtor é Deus. Vamos orar? Feche teus olhos, feche. E pergunta para Jesus, para o Espírito Santo: qual é o nível da tua fé esta noite? Se vier uma perseguição e você tiver que ser questionado a respeito da fé, você está disposto a negar, a continuar? O que é que nós vamos fazer? Será que a nossa fé é suficiente para suportar afrontas, perseguições, calúnias, maus tratos?
Será que a nossa fé é suficiente para perdoar o fraco, o caído, o necessitado? Vamos orar, querido Deus. Em nome de Jesus, autor e consumador da fé. Aqui existe uma igreja, um grupo de homens, mulheres, moços, moças, adolescentes. Mas Tu és o Deus onisciente que conhece cada coração e cada vida. Tu conhece a nossa fé íntima, o particular do nosso entendimento, Deus. É verdade que a nossa fé precisa melhorar. É verdade que a nossa fé precisa ser maior, como a de Moisés, como a de Daniel, como a de Enoque, como a de Elias, como a de Eliseu, como a dos profetas, dos reis, como a de Paulo, de João, de Pedro, de Marco, de Lucas, de milhares e milhões que já morreram e não negaram o Teu nome, Senhor. Ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. A Tua palavra foi pregada, pois ela é a transmissão que faz nos crer, Pai. A Tua palavra, Deus, ainda é o alimento que alimenta a nossa alma, porque traz a fé viva aos nossos corações. Ó Deus, desperta-nos com um avivamento verdadeiro, uma fé genuína, uma fé pura, Deus, uma fé sem mistura, uma fé que esteja disposta, Senhor, a, se possível for, dar testemunho, Deus, da Tua grandeza e da Tua bondade. Abençoa a Tua herança, abençoa os Teus filhos e filhas, ajuda o fraco, fortalece o necessitado, Deus, através da palavra, dá fé para ele, dá fé para mim, para minha família, para minha casa, uma fé firme, Deus, uma fé que não envergonhe o Teu nome e nem o Teu evangelho. Pai, eu oro e agradeço no nome de Jesus.